Bom dia a todos. Vinícius, me ouve? Bom dia, Wanderson. Te escuto sim. Me escuta bem? Bom dia a todos. Escuto. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao nosso primeiro painel. Queria inicialmente cumprimentar a todos, né? Desejar aí um ótimo dia e um encontro proveitoso para a gente, né? Agradecer a presença de todos. Nós estamos dando início hoje ao nosso primeiro painel de debates, né? Essa nova ferramenta, essa nova modalidade que a gente está optando em debater, em discutir, debater temas que sejam relevantes, né, para as instituições, temas que são importantes, sobretudo nesse momento complexo que a gente está vivendo, né, um momento de uma crise muito grande envolvendo a questão da pandemia e todas as suas repercussões, mas não só isso, né, de a gente poder também aproveitar esse momento e debater alguns temas que são importantes aí para as instituições que atuam no terceiro setor, para as APAES, né, em particular. A gente sempre estende o convite às nossas co-irmãs, né, a mais e as demais instituições, mas é importante para a gente, nós montamos esse espaço que a gente está chamando de painel de debates, e a ideia é a gente ir abordando uma série de temas relevantes. Hoje também é o Dia dos Assistentes Sociais. Queria dar um forte abraço a todos que são assistentes sociais que trabalham nas instituições. O trabalho de vocês é importante. A gente sempre fala muito o quão importante é o trabalho das assistentes sociais, né? Como é importante o serviço social da instituição, né? A importância e a relevância disso. Queria deixar isso registrado, né? Então, como eu falei, esse é o nosso primeiro painel. O tema hoje para debate é um tema importante nesse momento também, né, que é o relacionamento com doadores em tempos de pandemia. Hoje, o nosso convidado é um parceiro da federação, que em breve a gente vai também anunciar algumas novidades aí para as instituições, que é o Vinícius Ventura. Vinícius, que é consultor em projetos e captação de recursos, tem ampla experiência nessa relação de captação de recursos, né? E vai poder abordar um pouquinho para a gente como a gente se relaciona aí com os doadores, enfim, como abordar isso nesses tempos de pandemia. A gente bolou aqui uma forma de interação. Tem o bate-papozinho aqui do Zoom. Quem está no computador aparece aqui o bate-papo. Quem está no celular é só clicar nos 3 pontinhos que vai aparecer a opção bate-papo, e vocês podem ir interagindo. Assim que Vinícius fizer a explanação, a gente vai trocando essas perguntas ao final, debatendo, tá? Podem usar bastante esse espaço de bate-papo para a gente trocar e ser, de fato, um espaço interativo entre nós, tá bom? Como regra, a gente vai manter os microfones e o áudio de todos desligados, e quem quiser ir interagindo, faça pelo bate-papo. É importante que vocês interajam. Acho que é um momento da gente ouvir, colher e trocar experiências sobre esse tema tão importante da captação de recursos. Queria, então, dar as boas-vindas a todos, dar as boas-vindas ao Vinícius, e passo a fala para ele, para suas considerações. Vinícius. Bom dia a todos, bom dia, Wanderson. Como colega, assistente social, também sou assistente social, eu quero estender meus parabéns e meu orgulho de ser assistente social a todos os colegas de todo o estado do Espírito Santo, e é um orgulho muito grande estar nesse espaço da Federação das APAES e saber o quanto que grandes assistentes sociais têm feito trabalhos incríveis em cada APAE desse estado. Então, muito obrigado, Wanderson, por essa oportunidade. Como o Wanderson me apresentou, mesmo sendo assistente social nos últimos 8 anos, eu tenho estudado em captação de recursos, relacionamento com o doador, e mais do que isso, além de ter estudado, ter vivenciado atividades na prática. E é um prazer poder compartilhar aqui hoje e poder contribuir. Então, eu queria convidar vocês
a quem ainda não tem papel e caneta, para pegar papel e caneta, para anotar seus pontos, anotar tudo que precisa anotar, as suas ideias, seus insights, né? Qual as suas atividades daqui para frente para melhorar o relacionamento com o doador. E ao final da palestra, durante a palestra, já peço vocês para aproveitarem bastante o chat, igual o Wanderson falou, justamente para que a gente possa responder essas perguntas ao final, tá bom? Então, obrigado, Wanderson, pelo convite. Será um prazer poder contribuir aqui. Tá ótimo, Vinícius. A gente que agradece e passo a bola para você, para você fazer sua explanação já. Então, tá perfeito. Eu vou mostrar a tela aqui, tá, pessoal? Vou fazer eu sair agora do vídeo e vou apresentar a minha tela. Eita, peraí. Só um instantinho. Vou botar a tela para funcionar aqui. Vamos lá. Wanderson, você já está vendo a minha tela? Tô vendo. Beleza, eu vou colocar ela em F5. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos dar início, né? Tá vendo por inteira a tela, Wanderson? Tá normal? Tá Não, ok? eu acho que você pode clicar como abrir mesmo, Vinícius, como apresentação mesmo. Isso, Foi agora sim. Ah, beleza. Deixa eu botar vocês aqui embaixo. Bom, como o Wanderson já disse, né? Nós vamos falar de captação de recursos, relacionamento e gestão de doadores. A gente sabe que uma das áreas que está sendo mais impactadas no âmbito do terceiro setor é a captação de recursos, né? Então, é por isso que eu trouxe essa reflexão para vocês nesse momento. É importante a gente entender, de fato, assim, muitas das vezes as pessoas ainda confundem que captar recursos é apenas escrever um projeto com um edital, ou até mesmo um convênio, ou até mesmo pedir apenas um valor de doação. Captar recursos é muito mais além disso, né, pessoal? Captar recursos é um ato de pedir dinheiro, mas de forma de dinheiro, não só dinheiro, mas de diversos outros recursos. É um ato que precisa ser planejado, organizado e que precisa ser executado no cotidiano da nossa caminhada enquanto organização, enquanto APAI. A captação de recurso, ela não é uma expressão exclusiva do terceiro setor, né? Governo, instituições privadas fazem captação de recursos. Mas para o terceiro setor, para as APAIs, é a única estratégia para angariar fundos, para angariar recursos, para que a gente possa executar nossas atividades. Captar recursos é muito mais além do que pedir, por exemplo, esmola, né? A gente não pede esmola, a gente capta recurso para impactar a nossa causa social com pessoa com deficiência. Não adianta apenas captar recursos se a gente não tem relacionamento com o doador, e eu não digo só aquele doador pessoa física, mas eu digo toda aquela pessoa que acredita na nossa causa, toda aquela instituição que acredita na nossa causa, ela é um doador. Pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Então, é muito importante que, por trás da captação de recursos, existe algo que é muito importante, que é o relacionamento. Então, para contextualizar, captar recursos é muito mais além do que apenas pedir dinheiro. E por isso que é esse conceito que eu vou dizer para vocês. E duas coisas muito importantes que eu queria convidar vocês a refletir é sobre a nossa maneira de pensar a captação de recursos, a nossa maneira de enxergar a captação de recursos e o relacionamento com o doador. Tem uma pesquisadora nos Estados Unidos que se chama Carol Dweck. Ela escreveu um livro chamado Mindset. O que é Mindset? É a nossa maneira de pensar, né? Ela chegou à conclusão, pessoal, que a nossa maneira de pensar é duas. Nós temos duas maneiras de pensar.
que é a maneira de pensar na perspectiva da mentalidade de crescimento e a nossa maneira de pensar fixa, né? Então, ela chegou à conclusão que nós pensamos de duas formas, nós seres humanos, a partir de milhares de pesquisas que ela fez em Harvard e no mundo inteiro. E escreveu esse livro, Mindset. Toda aquela pessoa que tem mentalidade de crescimento, ela enxerga oportunidades, ela enxerga abundância, ela enxerga possibilidade de crescimento. Ela enxerga, mesmo no tamanho dessa crise, ela enxerga que há uma solução para a gente continuar firmes atuando na nossa causa. Aquela pessoa de mentalidade fixa, que está na frente de muitas instituições do nosso país e de muitos outros lugares, ou até mesmo dentro das nossas casas, da nossa família, aquela mentalidade fixa, né, que tudo vai dar errado, eu não acredito, vai dar certo, essa pandemia destruiu muitas vidas e vai continuar destruindo, só enxerga a escassez, só enxerga a dificuldade. Então, pessoal, a gente tem duas maneiras de enxergar a captação de recursos. E eu queria trazer essa reflexão. Ou a gente enxerga a captação de recursos de relacionamento com o doador na perspectiva de crescimento, de oportunidade e de algo importante para nós, ou a gente enxerga a captação e o relacionamento com o doador na perspectiva do que é muito difícil, é escasso. Então, você tem uma escolha muito importante. Ou você enxerga a abundância ou você enxerga a escassez. Então, para falar de captação de recursos, a gente precisa entender qual que é a nossa maneira de pensar. Então, isso faz sentido para você? Faz sentido? Faz sentido você ter Faz sentido que todo o resultado que você tem na sua organização depende da maneira como você pensa? Faz sentido? Então, pensa sobre isso. Né? Se você está pensando em crescimento, pensando em oportunidades, pensando em coisas muito positivas, sem dúvida nenhuma que a organização ela vai alcançar outros caminhos. Não adianta, pessoal, a gente falar de captação de recursos e relacionamento com doadores se a gente não falar 3 pontos fundamentais dessa crise. Primeiro, importante dizer, antes de falar relacionamento com doador, a gente vive uma crise não de saúde pública no país, no mundo, né? Uma crise estrutural, né? Uma crise que envolveu o mundo inteiro, né? Que envolveu todas as pessoas, todas as instituições. Uma crise que impactou a saúde, que impactou o terceiro setor, que impactou hospitais, que impactou o governo, que impactou empresas, que impactou a economia, que impactou a saúde, enfim. Uma crise estrutural, né? E que nós, das APAES, nós estamos dentro dessa crise, né? E eu acredito muito, e assim, nos estudos que eu venho feito, nas pesquisas, né, no âmbito da consultoria e no âmbito dos estudos, a gente tem pensado três fases dessa crise, né? A primeira fase dessa crise foi a fase da paralisação, né? É quando tudo para, né? E agora? O que fazer? Vamos para dentro de casa, essa crise está aumentando, expandindo no mundo inteiro, esse vírus. Então, a gente se paralisou. A gente está dentro de casa. Nesse momento de paralisação, a gente começa a perceber uma outra fase acontecendo no Brasil muito rápida, né? No Brasil e no mundo, que foi a fase da mobilização. Então, assim, a gente percebeu isso, assim, as pessoas começaram a se mobilizar, né? As pessoas, as instituições, os governos, né? Quantos hospitais de campanha foram criados, quantos recursos foram destinados para a área da saúde, para a área de combate à fome, né? Então, a gente percebe uma mobilização, né? Um engajamento de muitas pessoas, uma solidariedade muito grande, né? Uma generosidade. Essa fase está acontecendo. Eu vou mostrar alguns números para vocês. Só que teremos uma outra fase muito importante em que a partir de hoje, que a gente começa esse painel, a gente quer reforçar, é a fase da retomada. A gente sabe que algumas cidades foram mais impactadas do que outras, isso é normal. Mas a gente sabe que a retomada ela não é para uma só, ela é para todos. E para a gente continuar firmes na nossa missão institucional de levar as pessoas com deficiência à qualidade do nosso atendimento, a gente precisa entender que a gente precisa ter retomada.
E esse é o ponto principal dessa fase que a gente entra. É a fase da retomada. Como que a gente vai retomar agora se reinventando e recriando trabalhos? Olha só que interessante. Hoje nós estamos falando com o Espírito Santo todo por meio da internet. A gente está se reinventando. E a gente vai precisar cada vez mais se reinventar. E essa fase, ela é fundamental e eu convido a vocês, em cada pai do Estado do Espírito Santo, a pensar quais são as suas atitudes práticas agora para você retomar e continuar forte na captação de recursos e no relacionamento com o doador. Eu trouxe essas duas informações importantes para vocês. Desculpa. Foi feita uma pesquisa no Rio de Janeiro com diversas instituições, que não representa, lógico, não representa uma pesquisa brasileira, né? Porque foi feita com 200 e poucas instituições no Rio de Janeiro, mas ela é importante da gente refletir. Se tivesse uma pesquisa no Brasil, talvez a gente, né, chegaria de fato a esses números. Foi uma pesquisa feita com os gestores das doações, gestores de ONGs, né, gestores de organizações, que falaram assim quais são os resultados do impacto do coronavírus no terceiro setor. 25% podem fechar as portas e 58% podem encerrar seus projetos em atendimentos em curto prazo, né? E isso é um dado muito relevante para a gente pensar que existe esse desafio nosso e por isso que a nossa atenção é importante para a retomada. Por outro lado, olha ao lado, monitor das doações. Esse monitor das doações ele foi elaborado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, e até ontem a gente estava em 4 bilhões de doações, quase 5 bilhões de doações para a saúde pública e para instituições de combate à fome nesse país. 210 mil doadores. Entre esses 210 mil doadores generosos, tem pessoa jurídica, grandes empresas e tem pessoas físicas também. Desde a pequena doação até uma grande doação. Então, você nota o número de doações e o impacto que isso está acontecendo no Brasil. Nunca na história houve tanta doação como tem tido nesses últimos meses. Isso é um posicionamento da filantropia muito grande, muito importante. Mas por que eu estou convidando vocês a entenderem isso? Para vocês perceberem que existe duas perspectivas. Uma abundância de solidariedade e, por outro lado, esse desafio nosso em relação à crise. Então, é importante a gente perceber que, assim, existe potenciais doadores, né? Existe potenciais doadores. Um outro ponto relevante, assim, a gente sabe, nossas APAES no Estado, e não só no Estado, mas no país inteiro, vive muito por conta e tem um orçamento muito interessante por conta de convênios públicos, mas também por causa de doadores de pessoas físicas, né? Cada pessoa que doa R$10, doa R$5 para a instituição que está espalhada por esse Espírito Santo inteiro, ela acredita na causa social, né? Então, elas também estão sendo impactadas, muitas pessoas estão sendo impactadas nesse momento. E o impacto é grande na doação de pessoas físicas, né? O desemprego, a diminuição da renda pode impactar a doação, a migração da doação para a saúde, ações de combate à fome. Esse é um impacto das doações de pessoas físicas que a gente pode sofrer e que a gente já está sofrendo em algumas instituições e coisas. E quais são as ideias, né? Assim, a gente está sofrendo impacto, assim, nós temos mais de 20 milhões de pessoas já desempregadas, a gente tem uma diminuição da renda, né, clara, a gente tem uma migração das doações para a saúde, ou seja, pessoas que doavam por determinada causa já estão doando diretamente agora para a área da saúde. E, por outro lado, além de ter esse impacto, a gente tem diversas outras ideias. Quais são as ideias nesse momento que eu quero que você anote? Ideias intensificar a comunicação com seus doadores e realizar campanhas de comunicação online
para que você chegue essa informação cada vez mais ao seu doador. Então, essa é a ideia. Outra área também que está sendo impactada, eu não poderia deixar de dizer, muitas instituições possuem bazar nesse país afora, e também nas nossas APAES. Eu imagino que há um impacto nesse momento, assim, há um fechamento dos bazares, há uma restrição de a gente receber clientes, né? O comércio está fechado em muitos lugares, a diminuição do movimento, né? As pessoas estão dentro de casa, então há uma diminuição. E aí agora o nosso desafio, né? À medida de como que a gente inova, né? Como que a gente inova no bazar. E aí é o desafio não só para o comércio, que tem ampliado muito o seu trabalho em delivery, mas nós, enquanto bazar, precisamos também ampliar as nossas formas de renda, né? A nossa geração de renda e de vendas, principalmente em vendas online, marketplace. O que é marketplace? É a gente colocar a nossa loja online, né? A gente demonstrar o nosso trabalho online, vendas pelo WhatsApp, tem acontecido muito, inclusive muitos padarias, lojas, enfim, diversas coisas estão usando a vendas como uma estratégia no WhatsApp. Então, nós do terceiro setor, acaba pegando algumas ideias, né, na área de comércio, enfim. Quanto que é importante a gente também criar estratégias para captar recursos por meio do WhatsApp, que muitas pessoas estão usando, né? Por exemplo, chegou uma peça bonita lá no seu bazar, por que não? Você não pode oferecer no WhatsApp para um grupo de pessoas e quem sabe vender. Agora, precisa combinar como que vai ser a entrega a cada cliente, né? Então, eu trouxe para vocês esses dois pontos muito importantes, né? Que é a doação de pessoas físicas e a venda nos bazares, que representa essas doações. E há um impacto. Agora, captar recursos, pessoal, é muito mais do que apenas pedir dinheiro. Ela é uma mobilização, né? E como que essa mobilização ela é na prática? Essa mobilização é na prática justamente quando ela começa de dentro para fora, né? De dentro para fora das nossas APAES. Essa mobilização ela começa desde a diretoria até os seus funcionários, os voluntários, a comunidade do entorno e toda a cidade. Então, nesse momento, nós precisamos trazer não apenas o dinheiro, mas também promover e aumentar o apoio da comunidade. Esse é um ponto muito relevante, principalmente no relacionamento com o doador. É demonstrar que mesmo que a gente não esteja, que nós não somos hospitais, que nós não somos instituições de combate à fome, mesmo que isso nós temos pessoas em situação de risco, nós atendemos famílias em situação de vulnerabilidade. Então, a gente precisa promover e aumentar o apoio da comunidade, e é por meio dessa mobilização de recursos. Agora, tem um outro ponto muito importante. Antes de tocar a fundo o que fazer na prática para a gente se relacionar com o doador, a gente precisa entender um ponto relevante. Uma das revelações da crise para as organizações do terceiro setor, do Estado, do país, do mundo, uma das grandes revelações é que o real poder da internet ainda nas ONGs, nas APAES, ainda é pouco explorado. Então, a gente, agora, com essa pandemia, a gente precisou, de fato, se reinventar. E agora, sim, a gente pode ter a grande oportunidade também de ampliar nosso relacionamento com o doador e com o nosso público atendido por meio da internet. Então, uma revelação foi, a gente usa ainda pouco. E agora a gente precisa ampliar esse uso. Pessoal, agora, entendendo um pouco do que é essa crise, né? essas fases das crises, essa visão nossa de que mobilizar recursos vem de dentro para fora, né? Vem primeiro da diretoria, depois dos voluntários, os funcionários, e depois que a gente vai para a comunidade, né? Essa ideia de que o exemplo arrasta, né? Tem algo muito importante a gente dizer. Primeiro, assim, quando a gente observa um doador de uma instituição, a gente tem que ter uma clareza de que ele tem uma característica. Que característica? Qual é a característica dos doadores? Pequenas características agora desse doador da APAE. É uma pessoa que apoia uma causa social, ou seja, é generoso, ele tem um sentimento de generosidade, de solidariedade, ele gosta de apoiar a APAE por conta
por conta que a PAI ela tem credibilidade, ela tem transparência, a PAI ela tem relevância na sociedade, a sua atuação com pessoas com deficiência, porque na prática o que o Estado não tem dado conta é as APAES que dá conta há muitos anos. Então, temos muitas pessoas que acreditam no nosso trabalho. Agora, doadores são muito mais do que pessoas que doam dinheiro, sabe? São muito mais do que isso. Doadores são pessoas que acreditam na nossa causa, que são nossos aliados. Marca isso. Escreve isso aí no seu caderno. Doadores são os nossos aliados. Aliados. E doadores, eles deixam de apoiar organizações porque não se sente mais conectado com elas. Entende? Mesmo que a gente talvez não tenha contato direto com os nossos doadores, eu sei que muitos doadores, talvez, que acreditam na nossa causa, a gente não conhece ou a gente não sabe. Às vezes, aquele seu Zé que doa R$5 ou R$10 todo mês, ele está sendo impactado nesse momento por conta dessa realidade que a gente está vivendo no país. E nesse momento, nós, quanto instituições do terceiro setor, precisamos enxergar os nossos doadores muito mais com pessoas que doam para a gente dinheiro, mas como aliados. Anota isso, aliados. E para isso, a gente precisa se conectar com eles, porque doadores deixam de apoiar as ONGs, deixam de apoiar as APAES, porque não se sente mais conectado com elas. É nosso dever se conectar com eles. É nossa missão se conectar, porque nós precisamos. Muito mais do que doadores, mas de aliados, pessoas que acreditam na nossa causa. E tem 4 pontos relevantes nesse momento de relacionamento com o doador. Eu quero que você anota isso, porque é importante que você traça essa ação prática aí. É uma atitude prática e positiva, entende? É uma atitude prática e positiva que você precisa colocar e fazer acontecer. Essa atitude é relacionamento. O que é relacionamento? É ligar, é enviar um e-mail, é acolher. Tem muitas instituições nesse momento que estão, pessoas, né? Estão sofrendo por ansiedade, porque estão dentro de casa, está vendo muitas coisas deixarem de acontecer. Nesse momento tem pessoas que doavam R$15 para vocês na PAI, estão desempregadas e que não podem mais doar. Então, muito mais do que perder doadores, a gente não pode perder aliados. Então, se por acaso algum doador chegar para você e falar, olha, gestor da APAI, eu não posso mais doar, estou desempregado. Qual é a nossa postura nesse momento, pessoal? É acolher. Escuta. É acolher e é escutar. É acolher. É esse o nosso papel. O acolhimento. Talvez acolher. A gente perde o doador financeiro, mas não perde o aliado. Não perde o parceiro. Eu não estou dizendo apenas de pessoas físicas. Estou dizendo de pessoa jurídica também. Porque lembre-se de uma coisa. Por trás de qualquer empresa que apoia a PAI, o governo, existe uma pessoa. Existe um ser humano. Então, a gente tem que acolher. Então, você pode dizer para ele assim, olha, a gente entende a sua realidade, a gente também está vivendo isso. E a gente pode voltar a fazer contato com você daqui 3 meses. 3 meses. Ou seja, você não perde o aliado. Você perde o doador agora, mas não perde o aliado. Aí ele vai falar para você, não, eu fico. Pode fazer contato comigo daqui 3 meses. Olha só, que interessante. Agora, não adianta, pessoal, a gente se relacionar se a gente não tem transparência. Entende? A gente precisa ampliar os nossos números, nossos resultados. A gente precisa ampliar as informações, a gente precisa organizar essas informações de números, de resultados, de trabalho, de ações e ser transparente. E dizer, a cada real investido na PAI de qualquer cidade do Espírito Santo significa um impacto muito grande. Por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram no Globo News as propagandas do Médicos Sem Fronteiras.
o programa no Médicos Sem Fronteiras, eles falam assim, olha, a cada R$ 30 investido, R$ 1 por dia, você compra determinadas vacinas e impacta tantas pessoas. Isso é muito importante para o doador. À medida que agora a gente vai retomando a vida normal daqui para frente, mesmo que a gente saiba que terá várias ondas do coronavírus, assim, as pessoas estão falando, e tem pesquisas, né, científicas já dizendo isso, mesmo que isso aconteça, a gente precisa cada vez mais ser transparente e dizer que a cada R$ 1, sabe? A dona Maria, que vai lá no administrativo da instituição, te dá R$ 10 todo mês, ela tem que saber o que significa R$ 10 todos os dias, todos os meses, na vida de pessoas com deficiência. É muito importante que ela saiba, porque assim ela vai se sentir mais motivada e ela vai conseguir, inclusive, mais doadores para vocês. Quanto mais a pessoa está informada, quanto mais a gente se relaciona com a pessoa, nosso doador, mais ele está empoderado, mais ele está ciente de cada real investido na APAE. Então, sabe quem são os principais captadores de recursos das APAES hoje? São os doadores que você tem. Pessoas físicas. Se você tem 10, se cada doador trazer mais um, são mais 10. Então, se ele falar de vocês, se ele comunicar o trabalho que cada um de vocês fazem, transparência, relacionamento, que vocês têm uma relação positiva, eles vão perceber o cuidado e vão perceber a empatia. Cuidar do outro, né? Cuidar do outro, né? Nós nos cuidamos, o doador cuida da gente. É uma relação de cuidado, de detalhes. Às vezes você recebe uma doação há mais de anos daquele seu Zé, da padaria, da comunidade, lá da cidade, de alguma cidade do Espírito Santo. E é tão bom ser recebido, é tão bom ser acolhido. Eu sou doador de APAE, eu sou doador do Médicos Sem Fronteiras, eu sou doador. E quando eu recebo um e-mail ou uma ligação dizendo o agradecimento, eu fico super feliz. E eu continuo por muito mais tempo. Então, o relacionamento com o doador, a transparência, é como se você colocasse no lugar do outro, entende? É você se colocar no lugar do outro. Aquele dinheiro que ele conseguiu, fruto do trabalho dele, ele está doando para a APAE. E é muito importante a gente saber o que cada real está sendo impactado. Então, cuidado, empatia, relacionamento, transparência. Como que faz isso na prática? Primeiro é você anotar essas informações e já começar a fazer. O seu site está comunicando? As suas redes sociais estão comunicando? Primeiro ponto. Qual é os canais de comunicação que você está utilizando para comunicar com o seu doador? Não é só nas redes sociais. Você pode encaminhar e-mail, você pode ligar. É atitude simples, mas é importante que faça. Agora, antes de iniciar qualquer atividade de captação de recursos, de relacionamento com o doador, o que eu recomendo na prática? Eu recomendo que a diretoria se reúna de cada APAE e defina qual é a minha política de relacionamento com o doador. O que eu tenho que fazer para se relacionar com o doador? O empoderamento da diretoria, o empoderamento da gestão é fundamental. A gestão se empoderar sobre que relacionamento com o doador é pauta principal. E não é em detrimento de outras. Ela é uma pauta principal como qualquer outra pauta. Como convênio, como atividade lá na prática. Captar recursos é um departamento da instituição. Então, relacionamento com o doador é fundamental. Então, a diretoria se reunir, discutir qual é a postura de relacionamento com o doador que devemos ter daqui em diante. Devemos ligar mais, devemos reconhecê-los, devemos enviar e-mails,
Devemos fazer um evento para eles quando o evento estiver liberado. Devemos enviar mensagens para eles. O que precisamos fazer na prática para demonstrar para os nossos doadores que eles são importantes? Então, é muito importante que, antes de ir para a ação, a instituição, a gestão, definir um rumo, uma direção nesse relacionamento. Na prática, o que é? Então, é importante já anotar. O que é na prática? Coisa simples. Simples mesmo. Tá? Simples mesmo. Eu queria pedir ao Wanderson, quando já der o meu tempo, você pode me avisar, Vinícius, falta 10 minutos, você pode me avisar, tá? Fica à vontade. Combinado. Então, pessoal, um ponto muito importante é vocês entenderem que existem 3 pontos ali fundamentais, né? Primeiro, agradeça. Toda aquela doação a gente tem que agradecer. E aí a gente ainda tem um mau costume de não agradecer. Não estou dizendo só as APAES. Eu estou dizendo de todas as organizações brasileiras. A cultura de doação no país, no Brasil, ainda não é tão forte. Com essa pandemia, isso tem demonstrado o quanto que a gente é poderoso em doar. Mas a cultura, sabe? A cultura do agradecer ainda não é forte. Então, agradeça. Doou R$5, agradeça. Doou R$10, agradeça. Doou R$1.000, agradeça. O agradecimento não tem valor. Não tem valor financeiro. O agradecimento tem um valor tão grande que não tem como dimensionar o tamanho desse valor. Então, na prática, o que é importante fazer? Enviar um e-mail, fazer uma ligação, fazer uma homenagem. Precisa ser feito alguma coisa. Então, nesse primeiro momento, para você reduzir a perda dos doadores ao longo do tempo, ou seja, para que a gente vai ter perdas, não tem como não ter. Infelizmente, todo mundo está sendo impactado. Então, nós vamos ter perdas. Alguns terão mais e outros terão menos. Então, para a gente reduzir as perdas, a gente tem que fazer o quê? Demonstrar para os nossos doadores que eles são importantes. Dizer para ele, olha, mesmo que nossas atividades estão paradas, a gente continua se conectando por meio da internet, mesmo que as atividades estejam paradas, a gente está fazendo reunião online para discutir as temáticas, mesmo que a educação esteja parada, a gente está encaminhando conhecimento para as pessoas através da internet, para os nossos usuários. Demonstrar para o doador que não está parado e que nós estamos fazendo atividade que eles são muito importantes, são importantíssimos nesse momento. Então, a gente não pode abandonar. Então, agradeça o máximo que você puder agora para a gente não perder daqui para frente. Tá? Eu chamo isso de que a gente pode traçar na instituição uma régua de relacionamento. Uma régua. Pega uma régua de 30 centímetros. É essa a ideia mesmo. Lá no 1 centímetro, no primeiro dia, ele doou. Durante esse período da régua, como que eu continuo relacionando com ele? Ele doou no primeiro dia, aí daqui 10 dias eu vou mandar um e-mail para ele, eu vou ligar para ele, dizendo para ele que nós estamos desenvolvendo tal atividade, um exemplo. Daqui a 15 dias eu vou continuar enviando informações para ele. Daqui 30 dias, eu vou lembrar ele da doação. Então, assim, não lembre só do seu doador quando ele precisa te doar financeiramente. Lembra do seu doador todos os dias. E para isso, minimamente, você precisa ter alguém que cuida da captação. E necessariamente, não é necessário agora, nesse momento, contratar. Mas é importante definir quem vai cuidar. Então, quem da sua organização pode cuidar da captação de recursos? Lembra? Eu disse no início. A captação de recursos, ela não é exclusiva nossa, mas ela é uma das únicas estratégias nossas de captação de recursos. Outra coisa, conta histórias. Contar histórias. Contar histórias. Conta a história de transformação de vida que vocês fazem, né, em cada pessoa com deficiência. Nesse momento, como que a gente se conecta com as pessoas? Contando histórias. Então, conta a história de vida das pessoas. Fala das transformações que aconteceu depois que aquela criança ou aquele adolescente com deficiência começou a ser atendido por nós, que aquela família. Então, conte histórias.
Outro ponto importante, estabeleça um cronograma de atividade com o doador, mesmo que seja simples, mas estabeleça um cronograma. E a gestão, a organização precisa dar essa prioridade, tá? Olha que interessante isso aqui. A Habitat, ela é uma instituição que cuida da habitação, né, no mundo inteiro. Principalmente no Brasil, ela acredita muito na moradia de qualidade, né? Olha que legal que elas escreveram, mandaram um e-mail, olha que bacana. Aí tá o nome de Rodrigo, mas Rodrigo, né? Eu peguei um fictício, mas você sabia que 47% das pessoas que moram em comunidades e favelas no Brasil depende do trabalho informal? E agora elas estão sem renda e sem alimento em casa? Essas famílias precisam urgente de apoio para enfrentar esse momento de crise. Quem tem fome tem pressa. Ou seja, a Habitat não é uma instituição de tratamento de saúde pública. Não é hospital, não é Santa Casa, não está ali na ponta. A Habitat, ela não é a instituição que o compromisso dela é o combate à fome em primeiro lugar. A Habitat, em primeiro lugar, o que ela está preocupada? Qual é a causa dela? Moradia. Só que olha que legal, ela envia um e-mail para os seus doadores, para as pessoas que acreditam na causa, falando que mesmo que elas não estão ali na ação, na ponta, elas estão dizendo que as pessoas que moram nas casas, que moram em comunidades favelas, dependem do trabalho informal. Aí eu te pergunto, será que a gente talvez não está sofrendo porque a gente não é hospital, a gente não é uma instituição que está na ponta combatendo a fome. Mas nós somos uma instituição que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Então, a gente pode dizer que eu tenho dúvida nenhuma que a maioria das pessoas, das mães, dos pais, de nossas crianças e adolescentes com deficiência, por exemplo, nossas pessoas com deficiência, são pessoas em situação de vulnerabilidade social, são pessoas que dependem do trabalho informal, são pessoas que dependem do Bolsa Família. Olha que legal, uma instituição demonstrando valor para cada doador e falando para o doador logo já, de imediato, que a gente não pode perder ele. Olha que interessante. Então, é uma comunicação direta, sabe? Vocês entenderam? Eles se comunicaram. Antes de começar a perder, eles já logo se comunicaram. Olha, a gente não está na ponta trabalhando com saúde, mas nós cuidamos de famílias. Cada família que pode, que espalhe solidariedade. Cada família que pode ajuda uma que precisa. Olha que lindo. Dica simples, na prática, relacionamento. Pessoal, anota aí. Lista de transmissão no WhatsApp. Lista de transmissão é diferente de grupo. E não estou convidando vocês a mandarem mensagem em peso para os doadores nem para as famílias. Não é encher as pessoas de mensagem no celular, não. Se você faz uma lista de transmissão no WhatsApp com todos os doadores, você cadastra lá, você pode mandar uma mensagem de agradecimento, falar que a gente continua contando com eles, que olha que bacana o que está acontecendo, conta para eles o que está acontecendo. É muito importante que as pessoas saibam. Então, a lista de transmissão no WhatsApp é muito legal, vale a pena, muita gente está usando. Outra coisa, mail. O que é mail? Mail é e-mails. E-mails. É um conjunto de e-mails. É uma lista de e-mails. Sabe aquela rifa que você já fez? Ou aquele jantar, ou aquele evento que você já fez lá na PAI? Na PAI, sabe? Sabe no canhotinho da rifa? Eu gosto de falar. Sabe no canhotinho da rifa? Deve ter lá o nome, o telefone e o e-mail da pessoa. Aquelas pessoas são potenciais doadores. Sabia? Porque elas já conhecem a PAI. Então, corre, vai lá no armário, vai lá na gaveta, pega aquela lista de e-mails e telefone, organiza isso no Excel, entendeu? Organiza no Excel. Porque depois você pode mandar e-mail para todo mundo, falando da sua causa. Elabore um modelo de e-mail. Igual a Habitat fez, elabore um modelo de e-mail próprio de vocês, tá? Prepare um bom agradecimento aos doadores. Então, se você tem lá, está lá no armário da instituição, ou está lá numa caixinha guardada na gaveta, pega aqueles canhotinhos, digita e manda um e-mail para essas pessoas. Manda uma mensagem no celular para essas pessoas. As pessoas gostam de receber
informações positivas, tá? Não tenho dúvida disso. Aí que legal, ó. Isso aqui é um exemplo, ó. Crie uma lista de transmissão. Tá vendo? Olha que legal. Isso aqui o E-Solidário fez, a Unicef, olha. A Unicef fez. Então, existem exemplos práticos que a gente pode fazer, tá? Então, esse aí é um exemplo de lista de transmissão. Se conecta com o doador, tá? Então, como que você cria uma lista de transmissão? Ó, só ir lá, nova transmissão, escolhe uma pessoa, faz nova transmissão, você consegue colocar até 256 pessoas numa transmissão. Chega para cada uma delas de forma individual. A maioria das organizações do terceiro setor não acha que é seu perfil ser empreendedora. A maioria tem paixão por sua missão, mas também não acha que parte da sua natureza é promover a organização. Pessoal, nós estamos sofrendo um desafio enorme no país. Então, nós das APAES, que estamos em cada lugar desse estado, a gente precisa empreender. A gente precisa criar iniciativas e gerar nossa própria receita. Não só depender de governo. O governo, quando a gente olha para o gráfico de pizza, sabe o que é gráfico de pizza? Imagina uma pizza. Está quase na hora do almoço já, será? Vai ficar com fome não, hein? Mas se a gente imagina uma pizza, cada parte dessa pizza vem um recurso, é uma fonte de recurso. Entende? É uma fonte de recurso. Se a gente tem 90% de recurso de governo, a gente é dependente de governo. Nós, enquanto instituição sem fins lucrativos, a APAE, nós precisamos ser independentes, ter liberdade financeira. E na gestão de doadores é a mesma coisa também, importantíssimo. Então, empreenda, crie negócios, crie ações para melhorar o bazar, para melhorar o relacionamento com o doador. Todo momento é empreender. Empreender é tomar uma atitude própria para você trazer um recurso para si, para uma instituição. Empreender é você ter iniciativa, criar. E nós, no terceiro setor, nas APAES, podemos ter essa iniciativa, tá? Nós somos organização da sociedade civil, mas nós podemos empreender. E outra coisa, promover a nossa organização, tá? Promover é muito importante, que é o marketing. O marketing social relacionado à causa tem toda a relação com a ONG, com a APAE. É importante, temos que falar da nossa causa, né? Você vê o que a gente já faz na federação, algumas APAES realizam, sempre está falando da causa, né? Sempre está comunicando. Então, o que eu recomendo a vocês? A cada publicação que a Federação das APAES faz, muito bem bonita, o que vocês podem fazer? Compartilhar. Toda coisa bacana que fez, falando das APAES, a gente tem que compartilhar. Pessoal, a nossa comunicação, lá no Facebook da APAE ou no Instagram, ela só vai chegar a todo mundo se a gente compartilhar. Entende? Tanto a gente como pessoa física, como a gente quanto uma organização. Então, você viu lá a informação da APAE, falando de determinada situação, falando da pessoa com deficiência ou de alguma coisa, compartilha. Porque se você compartilha, vai chegar nos seus seguidores. Entende? A Federação da APAE, ela compartilha. Chega em cada APAE. A APAE, a cada APAE no município também compartilha. Chega aos seus seguidores, chega aos seus doadores, chega às pessoas, tá? Então é muito importante. A missão da organização é importante. Para isso, a nossa missão é muito importante. Mas para executá-la é preciso de recurso, é preciso de base de doadores. O que é base de doadores? Base de doadores é uma lista organizada de e-mails e telefones organizado. Entendeu? Então se organiza. Para a gente cumprir nossa missão, a gente precisa investir, né? Olha só, nós estamos investindo tempo, dinheiro nesse momento. Para cumprir nossa missão, existe uma relação de troca entre o doador e a entidade. A gente precisa trocar a todo momento. É uma relação de troca. E, para a gente cumprir nossa missão, existem 3 grupos de pessoas que são super importantes. Eu coloco o 4º grupo, mas eu trouxe esses 3 para refletir, que qual é o grau de importância? É o mesmo entre funcionários, voluntários e doadores. O grau de importância é mesmo. Por quê? Todos os três querem que a causa seja impactada, que a pessoa com deficiência tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, nós temos um grau de importância muito grande. Nós 3, voluntários, funcionários, doadores, somos pessoas importantes. Então, para cumprir nossa missão, a gente precisa disso tudo aí.
Pessoal, permita que a sua comunidade continue doando de forma fácil e com relacionamento, tá? Não dificulta a doação. Você, enquanto gestor da ONG, ou captador de recursos, ou assistente social que elabora um projeto, seja o que for, você precisa permitir que a sua comunidade continue doando. Para isso, você precisa facilitar, sabe? Facilitar. Sabia que, inclusive, se você falar assim, olha, você tem 3 opções para doar, 30, 60 ou 120. Se você fala que pode doar com uma dessas 3 opções, você está facilitando para o doador. Você não pode achar aberto, você tem que facilitar para ele. Porque no âmbito do marketing, ele já quer tomar decisão. Então, quanto mais fácil, é melhor. Tá? Então, para o doador, chegou lá e fez a doação para você na instituição, facilite para ele. Então, permita isso, tá? Permita esse relacionamento forte. E já terminando, para te ajudar a solucionar esse desafio, 4 pontos muito importantes. Velocidade, tá? Nos tempos de hoje, nos tempos modernos, no século XXI, vocês perceberam o quanto que o coronavírus foi veloz? Foi veloz demais. Nós também podemos ser velozes, tá? Então, assim, se você errou, vai errar, é normal, tá? Erre rápido, corrija rápido, mude rápido. Se você ainda não tem um canal de comunicação direto com o seu doador ou com o seu usuário, tudo bem. Agora é hora de corrigir rápido. Mude rápido isso. E não espere o perfeito, tá? Não espere o perfeito. É melhor feito do que perfeito. Então, se você consegue fazer um bom relacionamento com o doador hoje, nas condições que você tem, já é excelente. Então, assim, velocidade. Outra coisa, adapte e aprenda a desaprender. Aprenda a desaprender. Adaptar nesse momento é muito importante, então a gente precisa se adaptar. Eu estou aqui falando para uma tela, um computador, tela preta, sozinho, tentando trazer toda a energia para vocês, dentro de uma sala. Por quê? Eu tenho que me adaptar. Eu estou pensando em vocês, em cada um de vocês olhando para mim, né? Numa sala de aula, numa palestra. Então, assim, eu tenho que adaptar. Você também precisa adaptar. Então, se adapte na sua realidade. Agora, aprenda a desempreender. Nem tudo naquela época do passado dá certo mais hoje. E nem tudo que eu aprendi ontem dá certo hoje. Então, a todo momento, eu preciso adaptar, aprender, desaprender. Aprender, desaprender. E na gestão de captação de recursos é assim, aprender e desaprender. Tá? Outro ponto, tenha curiosidade. Tenha curiosidade. Tenha curiosidade. Como? Na prática. Quer saber? Outra dica simples. A gente é da APAE, não é? Visita outro site de APAE. Vai lá, escolhe. Toda semana você vai visitar um site de APAE. Você vai visitar também o site do Médicos Sem Fronteiras. Visita o site do Médicos Sem Fronteiras. Visita o site de outra instituição. Por quê? Porque você vai ser curioso e vai procurar informação nova. Vai conhecer. E você pode... Quanto mais a gente tem curiosidade, mais a gente aprende. E foco e prioridade, tá? É muita informação? É muita informação. Por isso que você tem que focar. Qual é o foco hoje? Nosso foco hoje é o que eu posso fazer agora na parte da tarde, para me conectar com meus doadores. O que eu posso fazer semana que vem para conectar com meus doadores? Foco. Eu não posso perder mais doadores. Então, eu preciso intensificar, aumentar a minha relação com ele. Isso é prioridade, tá? É prioridade. E para a gente terminar, 4 pontos fundamentais que é importantíssimo. Quando você relaciona com o seu doador e recebe recursos de pessoas físicas, você diversifica a sua fonte de financiamento, né? Então, quanto mais eu tenho meus doadores, pessoas físicas, mais eu diversifico minha fonte de financiamento. A ideia é essa, ter um pouquinho de recurso de governo, ter um pouquinho de recurso de empresa, ter um pouquinho de recurso de pessoas físicas e um pouquinho de recurso de vendas, de serviços, de produtos, tá? Geração de renda própria. Geração de renda própria, a gente vai conversar mais para frente em outros momentos, que é
a importância da geração de renda própria, ou seja, nós, enquanto instituição, empreender para gerar nossa própria receita, buscar novos recursos. O que diversificação das fontes e geração de receita própria nos permite? Maior estabilidade, anota isso. Diversificação das fontes e geração de receita própria nos permite duas coisas importantes. Estabilidade, ou seja, eu não dependo só apenas de uma fonte. Se a fonte secar, eu tenho outra. E outra, liberdade financeira. Eu tenho maior liberdade financeira para fazer gestão, tá? Pessoal, eu agradeço. Isso aqui também é para vocês que trabalham com projetos, trouxe para vocês. O Prosas abriu uma iniciativa do combate ao coronavírus, onde está colocando editais só de combate ao coronavírus. A PAI pode fazer um projeto de combate ao coronavírus? Pode. Super pode, tá? Pode fazer. Precisa ter criatividade, tá? Precisa ter iniciativa, mas vocês conseguem fazer, tá aí o site, tá? Para vocês encontrar coronavírus.prosas.com.br, vale a pena procurar. Eu agradeço a oportunidade, abro para perguntas, peço desculpas. E é isso, gente. Vamos lá, a gente é muito mais forte, tá? Tá ótimo, Vinícius. A gente que agradece, né? Acho que é bastante esclarecedor, né? Para a gente. E lembrando aí, então, agora o pessoal para a gente abrir para as perguntas, que acho que são importantes a gente também, né, Vinícius, ter esse momento como um bate-papo mesmo, como um espaço de troca de experiências, né? O pessoal pode usar o bate-papo, gente. Já tem aqui solicitação para disponibilizar, Vinícius, os slides para as APAES, né? Não vejo problema, a gente vamos pode enviar. Né? Uhum. Acho importante porque é um material bem interessante que direciona um pouco, né? Então, assim, para poder estimular, Vinícius, o pessoal a participar, já agradeço mais uma vez a presença de todos, né? E a participação de todos. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, Vinícius, para a gente poder ir trocando experiências. A gente tem falado muito, nesse momento a sociedade está passando por um drama muito, muito grande, né? Que envolve a questão de saúde pública, então, assim, o risco à saúde, o risco à vida, né? E, por outro lado, uma questão econômica que está vindo também muito forte ainda com relação ao emprego, à renda das pessoas, né? E nesse meio do caminho, tem a nossa comunicação enquanto instituição para a questão de doação, para a questão dos recursos que a instituição precisa para manter seus projetos, sua causa. Como é que você acha que a gente pode direcionar uma abordagem? Acho que você falou um pouquinho disso na tua apresentação, mas direcionar uma abordagem nesse momento tão complexo para também não passar uma mensagem ruim para a sociedade de que nós estamos talvez mais preocupados com dinheiro do que com a vida das pessoas, né, com a falta de empatia aí por esse momento. Como é que você acha que, sobretudo esse momento mais crítico, né, da sociedade, como que essa abordagem deve ser direcionada para não gerar essa interpretação equivocada, né? Tá, beleza. Ótima pergunta. Primeiro ponto, o seguinte, Wanderson. Tá me escutando? Travou só. Wanderson? Tô te ouvindo, Vinícius. Tá, porque travou aqui. Mas, veja só, boa pergunta. Então, primeiro ponto é o seguinte, Wanderson, eu acho muito importante. Nós temos que entender que nós somos, mesmo que a gente tenha a PAI em todo o Brasil e a PAI em todo o estado, nós somos uma só, tá? Nós somos uma só. Nós somos irmãs, nós somos uma instituição só. Ou seja, nós cuidamos da pessoa com deficiência, cada um na sua comunidade, né? Então, primeiro ponto importante, a gente não tem que falar dos nossos problemas institucionais nas nossas comunicações, né? Nós temos que falar do nosso trabalho, do quanto que é apaixonante trabalhar com pessoa com deficiência, quanto que vidas estão mudando. Primeiro, a gente tem que contar a história, sabe? Então, aproveitar as nossas comunicações para contar a história, para falar das transformações que estão acontecendo. E aí, o que é um ponto muito relevante? A gente agradecer. Mesmo que a gente talvez não conheça todos os doadores, mesmo que a gente não tenha um relacionamento tão forte nesse momento, a gente precisa agradecer, ir para a rede social, falar, olha, nós estamos muito gratos a cada doador da APAI, mesmo em tamanho desafio da crise, vocês não deixam de estar conosco, né?
que vocês são muito importantes, e falar da transformação que a gente... Gente, olha, as pessoas, se elas querem escutar coisa ruim, ela vai ali na sala, liga a televisão. As pessoas que estão nas redes sociais, que estão querendo assistir a Pai, ela quer ver as nossas coisas boas, aí ela quer ver as nossas histórias, ela quer escutar nossas histórias. Então, conte histórias. As pessoas se conectam com as nossas histórias. E se ela se conecta com a nossa história, pode ter certeza que ela vai escolher doar para você, tá? Doar para sua instituição. Então, primeira coisa é, nós temos que entender que nós somos unidos. Nesse momento de crise, a nossa união é mais importante, somos uma, e nós temos que nos posicionar como aquela instituição que cuida das pessoas com deficiência, que tem uma relação muito especial com a pessoa com deficiência, e que nós não queremos pessoas para resolver probleminhas nossos, que é nossa responsabilidade. Os nossos problemas é nossa responsabilidade contra a Pai. Agora, o que nós temos que comunicar para as pessoas é o quanto a nossa causa é relevante, quanto que é importante. E aí as pessoas se conectam com a gente. Ok, vamos. Não sei se eu respondi, mas é isso que eu penso. Não, sim. Sim, porque eu acho que essa é uma preocupação importante, né, Vinícius? Assim, de passar nesse momento a mensagem correta também, para não... porque nós estamos vivendo um momento muito complexo da sociedade, né? As pessoas estão muito preocupadas também com outros fatores, então eu acho que é importante o que você falou, assim, da gente achar também a resposta, a mensagem correta, né, nesse momento. Continue convidando a todos também para fazerem as perguntas pelo bate-papo aqui nosso, né? Quem está no computador tá bate-papo, quem está pelo celular é só clicar nos 3 pontinhos, vai abrir a tela de bate-papo. Você pode enviar a sua pergunta, a sua sugestão, a gente vai trocando aqui com o Vinícius. Vinícius, enquanto vem... Eu queria falar para o pessoal responder, inclusive, Wanda, assim, se faz sentido tudo que eu falei. Acho que isso é muito importante. Então, comenta, pessoal, no chat, faz as perguntas. E, assim, é um momento de troca. O que vem na sua cabeça agora? Faz a pergunta. Não espera formular a pergunta perfeita, não. Já faz a fala ali na hora, tá? Pode ir lá, Wandes. Até para tirar alguma dúvida, né, Vinícius? Se ficou alguma dúvida na apresentação, enfim, nessa abordagem, gente, pode ficar à vontade. Essa é a ideia, inclusive, desses painéis, é exatamente ter uma troca, né? Um bate-papo aqui entre a gente com um tema específico, né? Uma outra questão, Vinícius, que eu queria te ouvir um pouquinho, nesse momento de grande complexidade, você acha que o foco das instituições, sobretudo para aquela que ainda não tem uma régua de relacionamento estabelecida com o doador, deva priorizar os doadores que a instituição já tem, no sentido de mantê-los, de começar por eles, né, esse relacionamento? Exato, Wanderson. Primeiro, a gente começa por os que a gente tem, tá? Principalmente para a gente não perder eles. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ligar para 10 agora no período da tarde? Liga para 10. Né? Eles vão ficar muito felizes de receber uma ligação sua. Escolhe 10 lá, liga. Manda um e-mail. Não tem um e-mail deles? Começa a se organizar para ter esses e-mails para mandar e-mail. Tá? Lembra, cada realidade de uma é diferente da outra. Então, assim, mas é importante estar todos os canais funcionando. Então, nesse ponto importante. O momento agora não é da gente pedir dinheiro. Né? Porque, assim, se você chegar na empresa ou chegar num doador grande, ele já sabe que ele tem que doar, sabe para onde? Para a saúde e para o combate à fome. Então, se a gente pede dinheiro agora de forma desorganizada, a gente acaba queimando filme. Então, nesse momento, é se relacionar com o doador, tá? E no momento certo, a gente vai dando orientações. Então, o foco agora é relacionamento com o doador, agradecimento, empatia. Então, se eu posso ligar para 10 pessoas, vou ligar. Tá? Se eu posso enviar um e-mail para 10, vou ligar hoje. Semana que vem, todo dia. Então, para manter nossos doadores na base é muito importante, tá? É isso. Tá ótimo, Vinícius. Tem muita gente aqui dizendo, Vinícius, destacando a importância desse tema, né, da abordagem, e dando parabéns também para a sua fala, reforçando, gente, que a gente tem o bate-papo, só digitar, não precisa, como o Vinícius falou, não precisa elaborar uma pergunta complexa. Eu acho que é o momento da gente
da gente bater, e a gente optou por fazer, né, Vinícius, com um bate-papo, para organizar melhor até as conexões, né? Tem conexão de internet que muitas vezes fica caindo, e para organizar melhor, a gente preferiu concentrar as perguntas, as dúvidas, sugestões pelo bate-papo. Então, só reforçando, quem está no computador, é só clicar aqui no bate-papo, na telinha bate-papo, e mandar mensagem para a gente. Quem está pelo celular, clica nos 3 pontinhos, que tem assim, mais 3 pontinhos, vai aparecer o bate-papo, pode mandar lá sua sugestão, sua questão. Uma outra questão, Vinícius, que tá aparecendo aqui, então, assim, mais uma vez agradecendo também a presença de todos, a participação, né, de todos aqui que tem falado, feito as colaborações, a gente agradece mais uma vez pelas dicas, né? Uma coisa que é importante, Vinícius, só reforçando, né, tem algumas instituições que não têm ainda uma pessoa responsável, né, para fazer a captação de recursos. Geralmente isso fica até por conta da situação mesmo de tamanho, de condição da organização, isso fica muitas vezes com assistente social, né? Como é que você avalia, uma pergunta até aqui da Lurdinha, como é que você avalia essa possibilidade de avanço nisso, né? Você acha que as instituições vão precisar avançar para ter uma pessoa específica para trabalhar a captação de recursos? Como é que isso se mantém? Ou dá para estruturar também, por enquanto, com as pessoas que a gente já tem na organização? Boa, excelente pergunta também. Quero muito reforçar isso. Voltando a um tópico muito importante que a gente tratou. Captação de recursos, ela é fundamental na nossa instituição. Né? Sem captação de recursos, a gente não vive, certo? Então, assim, hoje talvez a gente não possa contratar um captador de recursos. Então, o que eu posso fazer hoje? Eu posso hoje organizar minimamente um processo de trabalho interno para estruturar um processo de captação de recursos. Então, na prática, é o seguinte, eu não tenho como contratar, mas tem algum voluntário que possa se dedicar minimamente 4 horas? Tem algum funcionário que pode reservar meio período do seu dia para pensar e se conectar com captação de recursos? Captação de recursos não é só escrever projeto. Sim, captação de recursos é uma atividade diária. Você precisa ter uma rotina. Enviar um e-mail, pesquisar um edital, pedir uma doação, entendeu? Trocar ideia com quem conhece sobre captação de recursos melhor. Então, a gente precisa se organizar da forma que a gente está nesse momento. A gente não pode, nesse momento, sabe, Wanderson, criar despesas, nesse momento, altas. A gente tem que ter um controle. Tem 3 pontos muito importantes. A gente tem que se conectar mais com o nosso usuário, né? A gente tem que manter nossas despesas, né? Não aumentar nossas despesas. A gente não sabe o que pode acontecer. E a gente tem que manter nossos doadores e, se for possível, aumentar nossas receitas em algum momento. Mas, então, na prática é o seguinte, eu não tenho ninguém, eu preciso achar uma solução. Qual é a solução? O ideal é contratar uma pessoa para cuidar da captação de recursos. Certo? Esse é o ideal. Ter um funcionário da captação de recursos. É o ideal. O real. Qual que é o real? Nossas instituições estão passando dificuldade nesse momento para contratar. Para ter alguém. O que é o real? Então, o que eu consigo? Eu tenho um funcionário que ele pode, por exemplo, priorizar meio período para cuidar da captação de recursos. Legal. Então, ele vai ficar ali dedicando 4 horas só a captar recursos, pensar como que ele vai fazer, quais são as funções dele, a estratégia dele. Eu não tenho funcionário, um voluntário, pode ser até um estagiário, mas eu preciso ter alguém que pensa isso, captação de recursos. Agora, tem um detalhe, sabe, Wander? Captação de recursos tem que ter uma relação bem próxima com a diretoria da instituição, com a gestão da instituição. Tá? Se ela não tiver relacionamento próximo, fica um pouco mais difícil. Ótimo, Vinícius. Até é importante destacar aqui, né, mais uma vez, pessoas agradecendo, e a gente que agradece, e acho que esse espaço é isso mesmo, é um espaço de debate, de troca de experiência, né, de todos. Tem algumas sugestões, Vinícius, que eu acho importante também, a gente tem visto muita instituição fazer, e a Marta de Castelo, a Martinha, lembra isso também, que é mostrar com vídeos, né, nas redes sociais, o trabalho que a instituição tem feito nesse momento de pandemia, eu acho que é importante, né? Valoriza essa adaptação que as instituições fizeram.
Mas até aproveitando uma fala sua, Vinícius, eu queria destacar, queria que você falasse um pouquinho também, porque a gente fala muito também, como você falou, essa abordagem ela precisa estar alinhada à diretoria e uma visão que a instituição tem para o movimento e para a pessoa, né? E aí vem a minha pergunta, assim, e queria te ouvir a esse respeito. Essa mensagem que a gente passa também é uma mensagem que tem que ser muito bem pensada, né? Porque a gente tem que valorizar o nosso trabalho, o impacto positivo que o trabalho das APAES faz na vida das pessoas com deficiência, valorizar as conquistas das pessoas com deficiência, mas sem a exposição, né? Sem o apelo, sem aquela mensagem assim que se aproximaria da questão do assistencialismo, né? A gente tem que achar uma forma de comunicar e valorizar o trabalho que é feito, o resultado dele, né? E valorizar a pessoa, sem essa exposição, né, Vinícius? Eu acho que queria te ouvir um pouquinho, porque a mensagem que a gente passa também diz muito sobre o trabalho, né? Isso mesmo, Wanderson. A captação de recursos, ela tem todo o seu relacionamento com a comunicação, tá? As duas coisas andam juntas. Comunicação e captação de recursos. Então, se determinada comunicação nossa, ela é uma comunicação apelativa, assistencialista, a gente fala só dos nossos problemas, ninguém vai querer seguir a gente. Os problemas, eu volto a dizer, os problemas nossos são nossos. A gente tem que contar a história. As pessoas se conectam com a gente com as histórias que a gente conta. Então, se eu tenho pessoas com deficiência sendo transformadas dentro da instituição, as pessoas querem saber o trabalho que a gente faz bonito, as nossas atividades, as nossas ações. Agora, se eu planejo o planejamento da comunicação é muito importante, tá? Então, assim, não é apenas eu simplesmente publicar uma coisa na rede social. Então, planeja, pensa ponto a ponto. Esse vídeo que eu vou publicar, vale a pena publicar? Ele é bom? Vale a pena? O que ele está dizendo? Tem que pensar todo esse processo. Por quê? Eu tenho que pensar no público que vai assistir esse vídeo meu. Então, todo o conteúdo que eu vou fazer para a rede social, para a internet, eu preciso pensar primeiro na pessoa que vai escutar. Então, assim, quem que é o perfil das pessoas que seguem as APAES? Você tem que pensar, quem é o perfil? E você vai comunicar de forma clara e objetiva com essa pessoa. Mas mais do que isso, contando a história, falando dos direitos, falando do trabalho de qualidade. Não falar de problemas, falar do que bonito a gente faz. Lembrando, de novo, o problema é nosso. E na rede social, na internet, não é nada de ficar apelando. A instituição que fica apelando, ela quer um filme. Imagina se o Médicos Sem Fronteiras ficasse falando na televisão dos problemas deles. Eles têm milhares de problemas. Imagina quantos problemas de violência. Os médicos estão lá nos lugares mais difíceis do mundo, cuidando de pessoas que não têm qualidade, que não têm acesso à qualidade de vida. Imagina se eles ficassem falando só dos problemas deles, dos médicos lá. Não, eles têm que falar da causa, eles têm que contar a história, entende? E tem um ponto importante seguinte, olha só, eu quero reforçar uma coisa. A rede social, o Instagram, a gente tem um falso costume, porque isso é normal. O Instagram e o Facebook, quando a gente publica uma coisa relacionada à PAI, por exemplo, fazer uma comunicação, o Instagram ele não espalha para todo mundo que segue a gente a informação. Tá? Se você não investir dinheiro, sabia? O Instagram entrega para menos de 8% das pessoas que te seguem, menos de 8%, muito menos. Se você não investir dinheiro na divulgação. Olha que doido. Eu sei que a gente não está preparado para investir, mas a gente tem que pensar o quê? Estratégia. Por exemplo, você quer que uma comunicação chegue a mais pessoas? Então, coloca no YouTube direitinho e compartilha o link para várias pessoas acessarem. Porque, assim, às vezes, você vai fazer um esforço danado para fazer aquele vídeo bacana, vai colocar no Instagram e 10 pessoas assistiram. 10 pessoas. Sabe por quê 10 pessoas? Porque ele entrega muito menos. O Instagram não é bobo, ele te dá o canal, mas ele fala, investe aqui que eu vou espalhar para todo mundo que você assistir te segue. Tá? Então, isso é um detalhe importante, que às vezes a gente gasta muito tempo fazendo comunicação
e às vezes a gente não faz com tanta eficiência, porque a gente acha que comunicar é apenas colocar uma foto lá, um vídeo, tá? É isso. Ótimo, Vinícius. Só mais uma vez agradecendo as mensagens aqui de todo mundo, a pai de Vila Valério, a pai de Irupi, a Hélida destacando, a pai de Irupi aqui, a Hélida destacando a questão que a gente já falou, né, Vinícius, da cautela nessa abordagem nesse momento da pandemia, tem que achar uma boa linguagem, né? A Renata aqui, a presidente da PAI de Santa Maria de Jetibá, falando que lá eles têm uma comissão, Vinícius, de captação de recursos, né? Eu quero conhecer depois de perto, assim, tá? E ela perguntando aqui se tem alguma orientação para essa comissão. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que você já falou, né, Vinícius? Está alinhado aí com a mensagem, com a diretoria, né? Exatamente, alinhamento com a diretoria. E qualquer dúvida, né, esclarecer com a gente, mas a comissão, isso é uma iniciativa, pegar o exemplo, né, de Santa Maria, né? Isso, pegar o exemplo de Santa Maria e já expandir para todo o estado. Olha que iniciativa legal, essa ideia de você ter um comitê, ou seja, você tem um grupo que mesmo que talvez não é um funcionário específico, mas que marca um horário e se reúne. É importante, por exemplo, semana que vem, reserva 1 hora para você conversar de captação de recursos. Pega o assunto, o material, semana que vem, uma reunião de 1 hora para conversar sobre captação de recursos. Envolve as pessoas do administrativo, da diretoria, envolve as pessoas. Muito legal, tá? É muito importante essa iniciativa. Outra questão, Vinícius, que também é importante, como você até abordou também na tua fala, né? É claro que quando a gente fala em captação de recursos, a gente está pensando, obviamente, em trazer recursos financeiros, enfim, que possam sustentar o nosso projeto, né? Mas quando a gente fala também da mensagem correta, é porque, independente de vir ou não recurso, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, que é uma dúvida que surgiu aqui, também tem a mensagem, a imagem da instituição, a imagem daquela causa que é levada à sociedade, né? Então, assim, muitas vezes você faz uma campanha, o resultado financeiro dela pode não ser tão alto, mas tem um resultado que não dá muito para medir aí, que é da imagem, né? De quantas pessoas passam a conhecer a causa, passam a valorizar a causa. E para a gente que milita na área da defesa e garantia do direito da pessoa com deficiência, isso também é um ganho, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. Sim, às vezes, né, o recurso não vai vir imediato, né, o financeiro, mas você tem um outro ganho que é a credibilidade, né? Cada campanha que você faz organizado, planejado, se você atinge um número legal de pessoas, você demonstra a credibilidade da instituição, né? Então, isso é importante. Você gera credibilidade, você se coloca à disposição da sociedade, ou seja, você demonstra que você não é uma terceirizada de prefeitura, ou seja, você é independente, né? Você é uma instituição independente, você não é uma instituição que é braço de prefeitura, nós não somos isso. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, de vida própria, de política própria, de regulamentação própria, que tem orientação, né? A nossa federação tem uma orientação clara de comunicação, tem uma orientação clara de gestão, tem as estratégias, indicadores, a paz sustentável, tem tudo isso que é muito relevante. Então, assim, se você faz a comunicação legal, de forma organizada, a sociedade vai perceber a credibilidade da PAI. E cuidado, dependendo da comunicação, a credibilidade ela cai. Então, tem que tomar cuidado na comunicação. E quando uma comunicação ela é ineficiente, seja em qualquer lugar desse país, ela reflete em todas. Eu não sei se vocês viram lá no início do ano, quando o Bolsonaro, nosso presidente, falou de uma instituição ambientalista da Amazônia. Quando ele falou aquilo espalhou para todas as outras ONGs. Ou seja, as pessoas acharam, não, todas as ONGs ambientalistas têm problema, todas as ONGs são ruins, são corruptas, têm problemas. Todo mundo falou. Por quê? Porque entenderam que é tudo um bojo só, tudo um negócio só. Então, a comunicação tem todo o cuidado necessário. Então, determinada comunicação que você faz aí na ponta, ela pode refletir no Estado e refletir no Brasil. Então, isso é muito importante. Então, se você está em dúvida, né, Wanderson, a gente tem responsáveis que cuidam disso na federação
e que vai te dar uma orientação. Então, cuida disso, porque, assim, ao mesmo tempo, uma comunicação ela pode espalhar e gerar uma credibilidade alta, ao mesmo tempo, ela pode também atrapalhar o trabalho da APAE. Então, cuidado, faça tudo bem feito. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, pesquise, que é isso que é o mais importante. E você vai atrás de... Ótimo, Vinícius. Isso. Ótimo, obrigado, Vinícius. Mais uma vez registrando aqui algumas mensagens. A Pai de São Gabriel da Palha, falando também, agradecendo. A Vanusa, lá de Afonso Cláudio, também falando do tema que é importante, né, Vinícius? Sobretudo nesse momento que as instituições estão passando. Obrigado pelas mensagens. O Carlos, nosso presidente da Pai de Nova Venécia, também agradecendo a importância do tema. E a gente vai agradecendo assim, a todos que participaram, que continuam mandando mensagem, e quem também não mandou, mas que está participando com a gente. Mais uma vez, obrigado. Acho que é essa a ideia, é debater um tema que é bastante relevante. Vinícius, aí tem uma outra questão que eu acho importante, queria te ouvir também. Uhum. Geralmente as instituições, e a APAE também se enquadra nisso, são muito demandadas para fazer algum tipo de parceria, né? Alguma empresa específica vai lá, quer associar o nome da instituição a alguma campanha, seja, vou fazer um show, quero colocar para ser beneficente à APAE, quero fazer uma venda de alguma coisa, quero colocar beneficente à APAE. E a gente sabe que também nisso, algumas vezes, é de fato uma ótima intenção, Sim. E algumas vezes, na verdade, é um empresário querendo aproveitar um pouco da credibilidade da instituição ou do fato de ser um evento beneficente para poder arrecadar maior situação. E volta e meia, aí Brasil afora, a gente se depara com problemas que acontecem com essas parcerias, com essas questões e acabam envolvendo aí o nome da instituição. Eu queria te ouvir um pouquinho nesse cuidado também que a instituição tem que ter em liberar a sua marca para essas parcerias. Legal. Isso é sem dúvida. Esse momento agora, eu vou até falar, Vanes, um exemplo. Uma pessoa ligou para mim essa semana, olha só, uma pessoa ligou para mim essa semana e falou assim, Vinícius, nós estamos recebendo uma doação muito grande, está vindo da Europa, e vai doar para uma instituição aqui no estado do Espírito Santo. Falei, olha, que legal. Você tem algum contato de algumas? Eu falei, tenho sim. Tá, beleza. Então me explica como que vai ser a doação. É só eu falar a conta internacional? Aí a pessoa virou e falou assim, então, a gente vai doar. E a pessoa, a que falou comigo, ela me conhecia. Ela que não estava sabendo o que estava acontecendo. Fala assim, eu vou te doar, a instituição na Europa vai doar tantos milhões de euros. Eu falei, olha, caramba, é muito dinheiro. Só que tem um detalhe. A instituição ela vai receber e vai ter que devolver 85% para a empresa na hora. Eita, devolver 85%? Não, tem uma coisa errada nisso. E outros 5% vai para a pessoa que conseguiu esse recurso na Europa. Eita, 5% vai para outra, 80% eu recebo no meu caixa e devolvo, e 10% eu fico na instituição. Isso é fraude. Isso é fraude. E falava assim, você tinha que ter Visa Checkout para você receber o dinheiro internacional. Isso é lavagem de dinheiro, corrupção. Aí eu liguei imediatamente para a BCR fez uma nota e a gente informou. Isso tem acontecido muito no Brasil, muita gente querendo aproveitar. E é corrupção. A gente consegue receber, entendeu? Então, assim, cuidado nesse momento. Então, isso tanto gente grande, entendeu? Isso é fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, que aconteceu. Graças a Deus a gente conseguiu impedir. A BCR ela fez um alerta, divulgou isso no site dela. Então, tem muita gente também que não precisa ser grande. Às vezes está na nossa cidade, que é associar uma marca e a marca não tem credibilidade e pode defamar a nossa instituição, pode trazer problemas. Então, cuidado. Então, se a gente tem uma política de comunicação, segue a política de comunicação. Volto a dizer, na dúvida, pergunta. Graças a Deus, a minha colega, que ela é de referência, ela é idosa, já é de referência aqui no estado, ela me ligou e perguntou.
Na dúvida, ela perguntou. Então, assim, e aí eu fui esclarecer e resolvi esse problema. Poderia ser grave, entende? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, cuidado com a comunicação, cuidado com quem a gente se relaciona, tá? Com quem a gente se relaciona impacta. Tá uma onda aí, uma onda. Olha só, todo mundo quer fazer live e depois pedir doação para pai, ou pedir a doação para a instituição. Não falando do Bruno Marrone. Ao contrário disso, até gosto deles, acho bacana, gosto de sertanejo. Uma das primeiras lives que eles fez, ele estava pedindo doação. Logo que ele estava fazendo a pedido de doação para uma instituição sem fins lucrativos, solidariedade, ele estava bebendo álcool, muito álcool. Olha só, ele estava bebendo álcool na televisão, na internet. Milhões de pessoas estavam assistindo, ele estava tomando cerveja e pedindo doação para a instituição. Ele bebe cerveja, tudo bem, entendeu? Mas para que expor? O que aconteceu? A sociedade falou o quê? Peraí, Bruno Marrone, você está disseminando o alcoolismo na live? Entende? Então, assim, você pode pedir uma doação que for, mas se dependendo da pessoa que está lá publicando, ela fazer uma coisa errada, impacta diretamente a instituição. E fica o nome da PAI lá. Outra coisa. Está todo mundo usando o PicPay para doação. O PicPay é muito legal, sim. É fácil de doar. Mas o PicPay, determinada forma que você recebe a doação, você não sabe quem doou. E quem doou é muito importante. Entende? Então, assim, utilize uma opção do PicPay, se você está utilizando, para receber uma doação, e não, estou dizendo assim, não é recomendação da federação você usar o PicPay ainda. Mas todo mundo está usando. Se você está usando, usa com cuidado. Coloca a sua marca com cuidado. Na dúvida, pergunta o gestor, pergunta a federação, para que a gente não possa causar efeitos ruins depois. Então, assim, exemplo simples, tá? Exemplo simples na prática que pode impactar muito a nossa credibilidade. Então, se você utiliza o PicPay, utiliza uma forma que ele te dá para você ter acesso ao e-mail e o telefone da pessoa. Porque, assim, não adianta você receber uma doação se você não agradece, gente. Tem muita gente sendo solidária agora, está sendo agora. Mas eu prefiro muito mais R$1.000 doados de forma recorrente do que R$1.000 agora. Imagina R$1.000 todo mês do que R$1.000 agora. Eu prefiro R$1.000 de contato de pessoas que eu sei quem está doando, tá? Então, eu queria reforçar isso, Jonas. Muito bom, Vinícius. Eu acho que essa é uma preocupação que as instituições precisam ter, né? Investigar, analisar com calma essas parcerias que são demandadas, quem são esses empresários, quais são essas iniciativas, né? Colocar, né, Vinícius, como você bem falou, na balança também, né? Qual é o risco e qual é o benefício. Muitas vezes a instituição está correndo um alto risco com um benefício muito, muito pequeno, enfim, e ficar muito atento a essas questões que você bem disse, como que são fraudes também, né? São fraudes. E colocar restrições, né? Por exemplo, você me fala um pouco da sua empresa, mas olha, como que você vai divulgar nossa marca? Se tiver tudo alinhadinho, não tem problema. Agora, se tiver desalinhado, não faça. Não faça no impulso. Isso, ótimo, Vinícius. Agradecendo também do Cineia, Elismara, Janaína, né, que mandaram mensagens aqui também, falando da importância desse alerta, de fato, né, das parcerias. Enfim, a gente agradece mais uma vez e estamos chegando daqui um pouquinho ao final e pedindo ainda ao pessoal, quem quiser pode continuar mandando aqui. Eu acho que está interessante o bate-papo, porque a gente pode explorar, né, Vinícius, um pouco essa questão das relações, enfim, como é que a gente visualiza. Vinícius, também querendo te ouvir também sobre um tema, você até falou dele agora, a gente já ouve muito dizer que esse momento de pandemia, enfim, essa crise que nós estamos vivendo também aflora muito a questão da solidariedade, né? O que é um fato, né? A gente percebe isso no dia a dia. Por outro lado, as pessoas também estão sendo demandadas, assim, de toda forma, por todo o tipo de demandas, né? Assim, é um momento em que não somos só nós que estamos discutindo captação, todo mundo está discutindo captação, todo mundo está, até as que não necessitam, digamos assim, estão aproveitando esse momento e fazendo a doação.
Para a instituição não ser mais uma nesse momento, né, nessa demanda, e também não só para carregar a pessoa e ela ter um efeito inverso, né, ela ter uma aversão à abordagem de tanta questão. Quais dicas que você daria aí para não cair nesse erro, né? Primeira dica é a nossa missão em primeiro lugar. Então, assim, lembra-se, o importante é você ter um planejamento e você ter sua missão em primeiro lugar. Então, assim, sabe aqueles valores que a gente define na vida, define numa instituição? Valor de cuidar, acima de tudo, da pessoa com deficiência, valor de respeito humano, valor é a nossa credibilidade. Então, todo valor tem que subsidiar a nossa tomada de decisão, né? Então, seja em qualquer ação que a gente faça, o que é valor para as APAES? O valor para as APAES é respeitar a pessoa com deficiência, é cuidar delas. Valor é atender com qualidade, com excelência. Então, é agora que os valores têm que ser chamados a atenção. Então, todo valor, qual é a condição para a gente tomar uma decisão? Seja na captação de recursos ou na comunicação. É o valor que está por trás. Entende? Então, às vezes, não é todo recurso que é para nós, não é todo às vezes, não é aquela comunicação, não é para que a gente faça, porque não condiz com nossos valores, sabe, Wander? Então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, o nosso valor ele tem que ser base para a nossa tomada de decisão. Importante, Vinícius. Eu acho que essa questão é bastante relevante, porque agora vai todo mundo, né, digamos assim, na onda da solidariedade em cima do doador, e a gente precisa achar, e é muito importante você ter trazido essa questão dos valores, né? Eu acho que isso guia muito aquilo que a gente preza, né? Assim, é essa mensagem que a gente preza, agradecendo mais também aqui a Dulcinea, mais uma vez pelas mensagens, enfim. Eu acho que esse tema é um tema relevante e a gente tem que achar um alinhamento para esse, né? Abro aqui mais uma vez para as perguntas, gente. Vamos aproveitar o bate-papo, estamos caminhando. Diga. Eu vou pedir um minutinho, eu vou no banheiro correndo e volto. Corre logo, hein, Vinícius. Só abrindo aqui, gente, quem quiser, a gente está caminhando para o término aqui do nosso painel. Quem quiser ainda fazer mais alguma consideração, enfim, mais alguma sugestão aqui, pode usar o nosso canal de bate-papo. Já vou, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, dizer que, como eu falei no início, né, esse é o nosso primeiro painel, né? A ideia é que a gente faça uma série, né, de painéis. Vocês vão receber aí os convites, sempre por e-mail, sempre por WhatsApp, né, para poder participar. A ideia é sempre trazer um tema, de fato, que seja relevante e que a gente possa ouvir a pessoa sobre esse tema, mas também debater, poder explorar perguntas, questões e ser um bate-papo, uma troca, uma interação entre a gente, né? É importante também destacar, claro, a questão da honestidade, acho que é sempre em primeiro lugar, né? Tem mensagem aqui nesse sentido, Vinícius. Eu dizia que a gente está caminhando aqui para o final, né, da nossa live, dizendo que esse é o primeiro painel que a gente faz de uma ideia nova, que é de sempre trazer um tema relevante e poder ouvir, claro, a pessoa que está emprestando seu tempo aí para a gente, né, de um tema específico, mas também abrir a possibilidade desse bate-papo com todo mundo, a participação de todos, que eu acho que é bem relevante, e a gente certamente sai dele mais fortalecidos, né? Eu queria, de antemão, Vinícius, te agradecer. Passo aí para você fazer as suas considerações finais. Eu agradeço também. Foi um prazer poder compartilhar com as APAES e essa experiência. É lógico que a gente só consegue fazer o que precisa ser feito se a gente coloca como prioridade, né? Então, minha mensagem final é o seguinte: lembre-se, mesmo que seja uma empresa que te doa, mesmo que seja o governo que te doa, mesmo que seja uma pessoa que te doa, física, sempre por trás de uma empresa, de governo,
E sempre a pessoa são pessoas que estão por trás das empresas, são pessoas que estão por trás do governo. Então, são pessoas que cuidam da gente. Então, primeiro ponto muito importante, agora a gente precisa também cuidar dos nossos doadores. Então, se você puder se relacionar com ele, coisas simples, atividades simples, faça na prática o que tem que ser feito, tá? Se cuide, cuide dos outros, fica em casa, siga as recomendações que têm que ser seguidas, siga as recomendações da Federação das APAES, siga as nossas recomendações e faça as atividades que têm que ser feitas. Nem tudo vai ser feito de forma perfeita. O importante é você fazer o que tem que ser feito. Prática, simples. Se é apenas ligar, liga e agradeça. Se é enviar um e-mail, envie. Tá? Na dúvida, pergunte e compartilhe. Esse é o nosso dever agora, é se cuidar para que a gente possa cuidar dos outros. E se a gente se cuida enquanto instituição, a gente vai estar cuidando das pessoas com deficiência. E nós vamos cuidar dos nossos doadores e eles vão sentir esse cuidado nosso. E a gente não vai perdê-los. Então, isso é muito importante, tá? Depois, Wanderson, uma dica seria convidar o pessoal para abrir a câmera para a gente dar um print na tela, para a gente demonstrar esse primeiro encontro, né? A gente divulgar. Tá sendo gravado também, Vinícius. A gente vai botar isso legal. no nosso canal no YouTube também. Enfim, acho que é importante. Agradeço também aqui a dos Anjos, a Lucila, a Renata, pelas palavras e destacando o Vinícius. Bastante a importância, né? Acho que a gente fica feliz de saber que esse momento pode contribuir aí para todos, né? Acho que é um momento, de fato, marcante. Em nome deles, a gente agradece mais uma vez a participação de todos, das APAES, das instituições que estão com a gente. Obrigado pela participação. Agradecemos também sempre a equipe da federação, né, Vinícius? Conseguimos, que trabalhou bastante para colocar esse projeto de pé, né? Como você falou, a gente está se reinventando também, né? Muito. A Rafaela também, mais uma vez, obrigado. Enfim, agradeço aqui em nome da federação, agradeço mais uma vez o Vinícius, agradeço a participação de todos. Vinícius? Na dúvida, Wanderson, a pessoa que tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, né, para a Dani, nossa secretária executiva, que, né, ela encaminha para mim para a gente responder. Acho que se tiver alguma dúvida. Ótimo. E aí, até complementando, Vinícius, para poder finalizar também, como eu falei no começo, a gente em breve vai ter novidades para as APAES, que envolve a parceria nossa, né, com o teu trabalho. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Nós estamos estruturando via Instituto Uniapai, lá da Federação, um setor de captação de recursos, de elaboração de projetos, de apoio, chamado Sala de Projetos. Em breve, a gente vai compartilhar isso com as APAES e a gente vai contar com o apoio do Vinícius nessa empreitada futura, né? Então, Vinícius, mais uma vez te agradeço. Mais uma vez agradeço as APAES aqui, todas que participaram, enfim, todo mundo que contribuiu, que participou, que mandou mensagem, que tirou dúvidas, enfim. E continuamos abertos, né, Vinícius, para mais participações, para mais dúvidas. A gente vai compartilhar os slides, né, com todo mundo. E quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta, ou vai levar aí essa reflexão para dentro da equipe de trabalho, surgiu uma dúvida, nós estamos lá na federação à disposição para tocar. Tá ótimo? Agradeço mais uma vez a todos. E, Vinícius, obrigado. E a gente vai finalizando aqui o nosso primeiro painel. Em breve vamos ter outros aí com outras temáticas e a gente conta sempre com a participação de todos. Muito obrigado quem mandou mensagem, muito obrigado quem participou. E uma ótima resto de dia a todos, né? E um ótimo final de semana a todo mundo. Vinícius, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. gente.